Viva! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Nelson Ferreira Pires, CEO da Java Recordati, uma farmacêutica a operar em Portugal há mais de 100 anos. Já vamos aprofundar essa parte. Nelson, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Bem, é um gosto ter-te aqui por todas as razões pessoais e profissionais. E acresce também esta parte mais, diria, de natureza pessoal, a circunstância de seres a primeira pessoa dos nossos convidados que está ligada ao setor da saúde. E já te explico porque é que... Isso é um desafio. Então, claro que é um desafio. Os pioneiros têm sempre ali um desafio inerente associado. No âmbito das marcas de informação do grupo Mídia 9, portanto, da Foz Portugal e no Jornal Económico, temos várias iniciativas na área da saúde. Uma primeira que ocorreu na Foz Portugal, ocorreu em 2024, é o Healthcare Summit da Foz Portugal. E na oportunidade fui destacado para fazer a abertura do evento e fui tentar encontrar alguma informação relevante para dar o mote ali das conversas, e foquei-me num KPI muito interessante, muito simples, que é a esperança média de vida. É fantástico. Então, fui olhar para alguém com as minhas características, com o meu perfil, portanto, homem, nascido em agosto de 1968, e fui comparar na data do evento qual tinha sido a progressão. Não foi uma surpresa, mas a constatação analítica da evolução que foi feita deixou-me absolutamente a pensar no assunto. Não é? Tinha soberbo. Ganho, estatisticamente, 21 anos. Isto Soberbo. não é em 3 gerações, não é em 2 gerações, na nossa geração, na nossa sim. vivência, um progresso absolutamente extraordinário. Eu falei sobre isto, é verdade que depois os especialistas logo a seguir puseram-me no lugar, no sentido de, bom, sim, mas o indicador de esperança média de vida é bastante complexo, é influenciado por muitas é um facto. variáveis, claro que sim, os cuidados médicos, a alimentação, o cuidado que as pessoas têm com a sua saúde, com o os seu meios de diagnóstico, os medicamentos, tudo. Mas, no fim do dia, digamos assim, aquilo que podemos falar do sistema de saúde, vivemos muito mais. não sabendo qual é a percentagem, tem seguramente uma percentagem muito significativa deste verdadeiro milagre, que é dar vida às pessoas, mais vida às pessoas, e mais vida, inclusive, com qualidade às pessoas. Portanto, desde essa altura em particular, fiquei muito atento a este fenómeno. A saúde, como tu sabes, enfim, estás no setor há muitos anos, também já vamos falar sobre isso, muitas vezes é muito mais notícia pelos inconseguimentos, pelas piores razões e não pelas boas razões. E tão poucas vezes já não falaria de milagres, mas por estes avanços absolutamente fantásticos que tem feito ao longo dos anos. Tu és uma pessoa que tem uma carreira já bastante experiente neste setor, foste seguramente vivendo várias etapas, vários períodos, vários momentos. Ao longo desta carreira, que momentos é que celebras com uma melhor memória, enfim, de acontecimentos que tenham ocorrido, e da mesma maneira, que coisas é que continuam a acontecer que deviam já estar resolvidos e proporcionar melhores condições de saúde à população e que ainda não chegámos lá? Ainda não vamos. Eu acho que o ponto que tu referiste no início é provavelmente os mais importantes. Nós vivemos mais 16, 17 anos em média do que há 50 anos. Ou seja, o salto de uma geração é que vivemos, as senhoras mais do que nós, as mulheres, Exatamente. Chegam aos 83 anos, os homens um bocadinho menos, mas nós aqui há 50 anos morríamos muito mais jovens, claro, e morríamos com muito menos saúde, se é que isto é pleonasmo, não é correto dizer-se, mas é mesmo isso. Ou seja, nós vivemos mais e vivemos melhor. Eu acho que esse é o grande feito da saúde, que tem vários fatores, mas eu identifico 3. É o conhecimento médico, é claramente os meios de diagnóstico e é claramente os medicamentos. Claro. Ou seja, tudo o resto depois que vem acrescenta valor, mas não é o valor. Exatamente. Acho que há outro ponto fundamental pelo qual nós devíamos ser sempre medidos, que é a mortalidade infantil. Nós temos da mortalidade infantil mais baixa do mundo. Se não é das melhores, a melhor é mesmo as melhores. E esse fenómeno até é mais recente, ou seja, é mais recente. Tem talvez 30 anos, tem 30 anos. Uma evolução absolutamente fantástica. Fantástica, ou seja, é um dos melhores indicadores da OCDE. Obviamente depois temos alguns momentos muito mais
provavelmente se calhar mais específicos de quem está no meu segmento. Certo. Mas, por exemplo, eu recordo-me que eu acho que foi épico para a indústria farmacêutica, para quem está na saúde, quando o HIV deixou de ser uma doença brutal para passar a ser uma doença crónica. Neste momento, um doente com HIV vive normalmente a sua vida, polimedicado, é verdade, mas vive normalmente a sua vida com a mais naturalidade possível. Eu tenho bem a memória que era quase uma condenação. Era o pânico. Era um pânico. Eu acho que vivemos todos aquela década de 80, com aquele filme, o Philadelphia, isso mesmo. Se lembras? Duríssimo. Duríssimo, mas que retratava bem a história de quem era um doente com aquela doença. Tivemos mais recentemente com a hepatite, é outro exemplo clássico. Acho que há outro momento politicamente bom para a saúde bom, que foi quando os genéricos começaram a entrar dentro do mercado. E eu não venho de uma companhia de genéricos, mas que é bom porque cria a sustentabilidade no modelo, esse sim é bom. Agora, depois também vemos, infelizmente, momentos menos bons. Eu acho que, claramente, o que estamos a viver, quer dizer, desde que entrei que se vive este problema, que é suborçamentação crónica da saúde. Claro. Na saúde, pomos sempre menos no orçamento de Estado que aquilo que a saúde precisa. Eu acho que começamos a viver um momento em que, claramente, o que devia haver é mais organização do sistema de saúde e não do Serviço Nacional de Saúde. Isso. Que é algo que eu defendo. Eu acho que devíamos integrar aquilo que é o privado com o público e o social. Deviam os três funcionar em harmónia. Claro. Obviamente, depois, a ideologia condiciona uns a pensar de uma maneira e outros a pensar de outra, mas o que é facto é que os factos dizem que essa é que é a realidade. Outro ponto, claramente, eu acho que é a falta da organização do Serviço Nacional de Saúde, porque a falta de organização do Serviço Nacional de Saúde é que gera a falta de acesso do Serviço Nacional de Saúde. Isso. Não entendo como é que estas urgências centralizadas, que agora acontecem, por exemplo, em Almada, já funcionam no Porto, na região norte, mais do que no Porto, há 2 décadas quase. Isso agora questionam aqui. Eu acho que às vezes é mais um interesse municipal de dizer eu tenho aqui o meu acesso quando o outro hospital está a 20 minutos, é mais especializado, tem a porta aberta certamente, portanto, e eu isso não entendo. Nós falávamos deste progresso admirável na mortalidade infantil. Uma das coisas, eu tenho essa memória de haver uma enorme contestação na altura. Uma das coisas que mais ajudou a que o progresso fosse feito foi exatamente a centralização. Sim. Em menos especialização, claro. Que leva as pessoas a terem a oportunidade de fazer muito mais partes, a ganharem uma experiência e um know-how muito mais significativa. Em cada local haver muito melhores condições. Melhores condições, porquê? Porque o conhecimento científico e médico vem essencialmente da prática, não é? Claro. O estudo acrescenta, mas o valor acrescentado está na prática. Portanto, quanto um bom cirurgião, um cirurgião que opera. Claro. Não é um cirurgião que pode preparar alguns artigos, publicar, mas tem que operar, porque se não tiver mão, não vai dar um bom cirurgião. Portanto, esta concentração, desde que seja dispersa pela geografia do país, é algo que eu acho que traz mais valia. Acho que há outro dado que a mim me preocupa particularmente. Nós fazemos exatamente o mesmo investimento em percentagem do PIB que o resto da Europa. Mas quando desagregamos este valor, percebemos que a Europa financiamento público é 80% do total que é investido em saúde e em Portugal 60%. Ou 61,5%. O que significa que nós em Portugal pagamos mais pela nossa saúde do que o resto da Europa. Quando o resto da Europa é muito mais rica, não é? Obviamente não estamos aqui a ver per capita. Quando o resto da Europa é muito mais rica. O que significa que nós em Portugal recorremos muito mais aos seguros privados, provavelmente por causa disso. Há medicamentos em Portugal, e agora focando na minha área, por exemplo, produtos para o colesterol, têm um reembolso de 37%. O que significa que o doente acaba a pagar 63%. E qual é a grande limitação deste ponto? É que isto são produtos que salvam vidas. Sozinhos não, mas com o antihipertensor, tratam de várias patologias. E eu acho que este é um dos problemas. O problema que eu acho que vai ser, 2 problemas que eu acho que o futuro nos vai trazer, já começa. Um é a literacia. Eu acho claramente, estando o doente cada vez mais no centro da decisão sobre o seu tratamento, sobre a sua doença e o seu tratamento, não está a acompanhar o conhecimento, está a acompanhar o conhecimento das redes sociais, o conhecimento da inteligência artificial, mas não a aprofundar. Obviamente não queremos médicos, que sejamos todos médicos, mas todos temos a mania que somos médicos. O Dr. Google é tramado. Todos, quando temos uma doença, a primeira coisa que fazemos é agora a inteligência artificial. E o outro é o acesso. Porquê? Porque o acesso, cada vez que vem, é mais caro.
e ao ser mais caro, os modelos como o nosso, universal e tendencialmente gratuito, são subcarregados pela inovação tecnológica, quer farmacêutica, quer diagnóstica, quer do resto, que vem. Portanto, ou seja, qual é o ponto em que nós vamos chegar a dizer assim, já não temos capacidade de financiar este modelo que está. Portanto, o que os Estados estão a fazer é atrasar decisões. Isso. E o português é muito especialista nisso, em atrasar decisões de introdução do que é inovação tecnológica, que na Alemanha entra ao fim de 2, 3 meses e em Portugal ao fim de 2, 3 anos. Claro. Portanto, eu acho que estas preocupações, eu acho que são muito invisíveis. É um iceberg para quem não está no setor, mas que nós vemos acontecer todos os dias. Essas preocupam. Porquê? Porque queríamos garantir o resto. Exatamente. Que é viver mais, viver bem, que as crianças nasçam bem, as mães fiquem bem e que nós consigamos envelhecer, porque nós agora falamos do envelhecimento ativo, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, nós aos 65 anos estamos prontos para começar a trabalhar outra vez. Claro que sim. E eu acho que esses são os fatores que mais me preocupam no modelo social que a Europa tem e Portugal especialmente. Certo. A inovação é muito importante em todos os sentidos, também na inovação no campo social, não há nenhum mal em que se faça um caminho, desde que em última análise haja um benefício generalizado para a sociedade. Portanto, e que encontrem mecanismos de sustentabilidade. Sim, claro. Um dos fatores que eu nunca percebi, porque como é que Portugal não vê que a saúde é uma área social, é um facto, portanto é importante para a nossa sociedade que ela funcione, mas é uma área de alavanca económica. Claro que sim. E nós estamos aqui num espaço privilegiado, que é o Jornal Económico. Sim. A saúde este ano começou a ser uma das áreas que mais exporta. 2025 exportou 5 mil milhões de euros, passou de 1 bi, que se calhar é mais fácil dizer este número, para 5. A saúde, portanto, produtos farmacêuticos, mais valia. Nós pagamos mais salário em média aos nossos trabalhadores. O valor acrescentado bruto por trabalhador é muito maior do que quase todas as outras áreas. Investimos mais em investigação científica e muitas vezes somos vistos, como tu dizias no início e bem, mais por aquilo que é mau do que por aquilo, porque ganhamos dinheiro com a saúde das pessoas, esquecendo-se que nós acrescentamos saúde às pessoas, mas que o capital neste momento não tem nação, não tem bandeira, não é? O meu acionista, nós estamos na Bolsa de Milão, portanto somos uma empresa cotada na Bolsa de Milão, sabemos que 49% está localizado no Reino Unido, o resto está no Canadá, está nos Estados Unidos, está no Médio Oriente, portanto, ou seja, no momento em que não tiverem retorno do investimento, transferem o capital para outra empresa ou outra área, não é? Portanto, temos de remunerar. Isso faz parte. E isso permite-nos também financiar a inovação, não é? Que é cara, caríssima. É cara, é arriscada, portanto, são volumes de investimento muito significativos. Pode num ou noutro momento, de repente, o trabalho que estava a ser desenvolvido não ter sequência, correr mal, tem que se voltar outra vez do ponto zero. Zé Carlos, só para não te roubando a palavra, um medicamento novo, disruptivo, portanto, inovação terapêutica, daqueles que tratam realmente doenças e erradicam doenças, custa, é um número comum, $1.000 milhões, certamente, e há em 100 medicamentos que se começam a estudar numa fase inicial, há 4 que chegam ao mercado. Uau! Portanto, ou seja, obviamente dizes, vocês erram muito, é verdade, mas como estamos a prescrutar no meio da ciência básica, obviamente um bocadinho de falha é grande, mas depois também todo o processo, estamos a falar de saúde pública, é grande, não é? Portanto, estudos clínicos, começamos nos ratinhos, começamos no laboratório, depois passamos aos ratinhos, às pessoas, e depois temos um sistema de farmacovigilância permanente, ou seja, se tu ligares hoje para a Recordati e dizer que o medicamento A te deu tosse, eu tenho de ter um registro que vai à Comissão Europeia, portanto à EMA, e que há o registro centralizado. O Zé Carlos, tu és identificado, o Zé Carlos teve tosse com este medicamento e é registado. Portanto, saúde pública. É uma boa deixa para evoluirmos para a tua empresa. É uma empresa que está quase a ser centenária, se não me escapa a memória, em maio, portanto estamos mesmo muito próximos. E que também tem uma história muito interessante e também muito ligada a Portugal. Queres partilhar um bocadinho a evolução deste? Porque é um orgulho, certo, não é? Claro. As grandes farmacêuticas, e a minha é uma média farmacêutica, nasceram quase todas da mesma forma. Um farmacêutico, uma farmácia. A Recordati nasceu em Corrégio, portanto uma pequenina vila perto de Milão, com um farmacêutico que se chamava Giovanni Recordati, dei o nome da empresa. Certo.
e que a da altura criou a espasmina, que era um medicamento, portanto, o que fez foi manipulado, começou a vender e de repente percebeu-se que de facto era um medicamento e que tratava uma determinada doença. Muito bem. O grupo cresceu, isto foi em 1926, 11 de maio de 1926, portanto faz este ano 100 anos, e a partir da década de 80 era só uma empresa italiana, mas entra na Bolsa de Milão, portanto capitaliza-se e o que faz é tende a expandir-se para o resto da Europa e depois do mundo. A forma como o fez foi através da aquisição nos mercados europeus de outras empresas nacionais que já tinham. Foi quando compra, em junho de 2006, a Jaba Farmacêutica. Portanto, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. A Jaba é José António Batista de Almeida, portanto é o acrónimo do nome, dos quais um dos netos do fundador é alguém muito conhecido, que é o ator Joaquim de Almeida. Isso mesmo. E que foi fundada em 1927, portanto em agosto de 1927. Portanto, são contemporâneas. Isso. A Recordati adquire a Jaba, obviamente depois passa a fazer uma gestão de multinacional, a introduzir a inovação da própria Recordati. Eu acho que essa foi a forma, inclusive, do capital, ou melhor, da empresa, continuar a crescer em Portugal e mantendo sempre uma liderança local. Muito bem. Portanto, ou seja, sempre um português à frente de uma empresa em Portugal. E foi quando os caminhos se cruzaram. Obviamente, antes fez a aquisição na Turquia, na Rússia, em França. Portanto, foi crescendo desta forma. Nós, neste momento, estamos em todos os países da Europa. Estamos nos Estados Unidos, já estamos... Porque depois, em 2013, se não me falha a memória, a empresa decidiu que era momento de entrar numa área específica terapêutica, que é as doenças que têm baixa prevalência, que nós chamamos de doenças órfão, e medicamentos raros, portanto, cuja prevalência será 1 por cada 1 milhão. Imagina, em Portugal, se calhar, temos de uma determinada doença a tratar 10, 12 doentes, obviamente com valor elevado, e entrou nesse segmento. É um segmento que também cresce muito. Permitiu-nos espalhar e neste momento somos uma organização mundial por causa disso, com escritórios no Japão e nos Estados Unidos ou no Brasil, para além da Europa, mas o que nos permitiu, eu acho que foi começar primeiro, aí realmente nós somos life-saving, porque as doenças órfãs são doenças que o doente ou toma um medicamento ou morre. Pois, claro. Portanto, não há... Enquanto nós na área que eu geria antes e agora, incluindo as duas, nós sabemos que o colesterol, obviamente, e a hipertensão ou o problema da hiperplasia benigna da próstata, eventualmente o doente vai viver muito pior e provavelmente vai morrer. Infelizmente nós trabalhamos para que isso não aconteça. Estas não. Esta tem-se a sensação de que se está a acrescentar no dia valor à vida de alguém. Isso eu acho que faz muita diferença. Acho que do ponto de vista económico foi uma boa decisão, do ponto de vista estratégico uma boa decisão, do ponto de vista de propósito, uma fantástica decisão. Uma fantástica decisão. Já foste falando, não é? Tem uma oferta muito variada em áreas muito variadas. Queres só, assim, de uma forma sumária, caracterizar? Claro. Esta parte de rare diseases, como chamamos, é um segmento muito específico, mas que já vale quase 40% do grupo Recordati, que vai faturar, eu diria, as projeções são de 3 bis este ano. Fantástico. Portanto, eu diria que 40% disto já vem deste segmento de negócio específico. Tudo o resto é aquilo que nós chamamos de primary care, se quiseres, as grandes doenças. Muito bem. Colesterol, portanto, nós estamos muito presentes na área cardiovascular. Muito bem. Eu diria que somos uma das companhias charneira até nessa área. Na área de urologia, na área da gastroenterologia, da área do sistema nervoso central e da área respiratória. Portanto, provavelmente eu diria que todos os portugueses têm um medicamento da Recordati em casa. Muito bem. Mas temos também a área dos OTCs pelos quais somos muito conhecidos, como temos o Gronzan, que é aquela marca emblemática que eu acho que todos conhecem. A maior parte já tomou, agora provavelmente já não bebe tanto, portanto já curou as ressacas da maneira adequada, mas depois temos algumas marcas muito emblemáticas, como o Transact Latte, temos outra como a Microlax, para as mamãs, por exemplo, ou para as pessoas mais idosas também, são marcas muito conhecidas em que nós somos líderes destacados do mercado. Portanto, esta área é mais visível, porque é aquela que nós podemos comunicar ao público em geral. Muito bem. As conversas, uma pessoa vai perdendo bem a noção do tempo, mas há um aspecto que gostava muito de aproveitar a tua presença para explorarmos um bocadinho.
és uma pessoa que fez a sua carreira na área da saúde, mesmo antes de chegares ao universo da Java Recordati, também com outras empresas da área da saúde, mas foste tendo... passou a vida toda no mesmo setor, mas, na verdade, foste tendo muitos desafios diferentes, que, apesar de serem no mesmo setor, incluíram geografias distintas, responsabilidades distintas. O que é que, no desenho da tua carreira, desde logo, esta área da saúde, havia uma motivação muito específica da tua formação, familiar, o que seja? Porquê é que vieste aqui parar? José Carlos, foi um acidente. Eu podia criar aqui um floreado muito bonito, que fui destinado para a missão para salvar vidas. Não, eu sou jurista de base. Muito bem. Portanto, não tenho... a dada altura, eu sou um retornado de Angola. Portanto, ou seja, o meu pai e a minha mãe era angolana, o meu pai era português. E no 25 de Abril voltámos para Portugal, antes do 25 de Abril. De repente encontramos sem nada, como todos os retornados que eu acho desse período, e o meu pai reconstruiu a sua vida sendo imigrante. O meu pai trabalhava infelizmente na área do petróleo, já faleceu, portanto teve que regressar à África, voltou a ser imigrante, e eu tenho 6 irmãos, somos 7. E, portanto, com 18 anos, a vida totalmente reconstruída e equilibrada, quer do ponto de vista socialmente integrados, mas também financeira, por parte do trabalho do meu pai, mas decidi que queria ser independente. Muito bem. Eu, na altura, fazia rádio, tinha andado a vender enciclopédias enquanto estava a estudar. Decidi que entrei na universidade, no Porto, eu sou de Viseu, portanto, muito bem. E decidi que queria ser independente. E fiz uma pesquisa de mercado. E pensei quais são as profissões pelas quais eu consigo continuar a estudar, consigo ter a minha independência financeira e, se possível, ter uma carreira. Porque não queria ser advogado. Queria tirar o curso, mas não queria ser advogado. E surgiu o delegado de informação médica. Muito bem. Portanto, foi claramente um acidente, porque era bem remunerada, dava carro e dava-me possibilidade de estudar. Obviamente, isto foi o início. Fiz um curso em Lisboa, 3 meses, e depois tive logo convite. Comecei numa empresa portuguesa que se chama Tecnifar e que existe ainda hoje, muito sólida, ainda bem, portanto. Mas, obviamente, depois, a partir da conclusão do curso, depois fiz um Executive MBA, depois fiz 3 ou 4 pós-graduações, podia ter mudado de área, mas eu de facto percebi, eu acho que nós, quando somos bons em alguma coisa, devemos aprofundá-la e devemos orientar o nosso talento para isso. E eu não acho que seja ótimo ou fantástico, eu acho que sou bom. Mas há muitos melhores do que eu. Eu acho que sou bom numa coisa, a rodear-me de pessoas que têm competências muito boas e muitas delas muito melhores que as minhas. E eu fui-me rodeando. Estive em 5 empresas, esta é a 5ª. Mas cada vez que eu pensava que podia mudar, dava-me um desafio novo, como falaste. Primeiro, no apogeu da crise, em 2010, 2011, percebemos que podia haver alguma limitação do mercado interno português, portanto propus à Recordati porque é que não desenvolvemos os mercados PALOP. E neste momento temos atividade nos PALOP e cerca de 5% do nosso negócio é vendido para lá, com a mais-valia de que a comunicação que fazemos aos profissionais de saúde em Portugal é a mesma que fazemos, por exemplo, em Angola. É exatamente igual, os medicamentos são exatamente os mesmos, obviamente embalados de forma diferente por causa das temperaturas. Depois acrescentaram-me o Reino Unido e a Irlanda, que foi um desafio porque o pensamento anglo-saxónico é totalmente diferente, mas também me deu para perceber que os portugueses, quando têm um processo bem definido e um projeto com organização, são muito melhores que os anglo-saxónicos. Claramente melhores. Esse é um dos aspectos que eu costumo pedir ajuda dos nossos convidados para explorarmos, que é exatamente fazer essa comparação, não é? Em que é que os portugueses têm vantagens competitivas quase naturais em relação aos outros e que tipo de contexto pode ajudar os portugueses a serem ainda mais eficazes. Está um bocadinho em linha com aquilo que acabaste de agora dizer. Eu acho que, e a culpa não é necessariamente dos portugueses, eu acho que é das lideranças portuguesas, onde eu me incluo, portanto não me excluo. Que eu acho que nós não criamos um modelo adequado para que as pessoas tomem boas decisões e cometam erros, e temos uma cultura de o perfeito é o que não erra.
mas também não definimos os processos muito claros e tem accountability no meio. A saúde vive disso. Saúde, o problema da saúde é essencialmente este, ou seja, quais são os processos de decisão, quem decide e quem é responsável pela decisão e como é que vamos medir a eficácia. E nós, como as empresas têm sucesso em Portugal, eu acho que certamente seguem isto, e eu acho que os portugueses, como acrescentam a isto, uma paixão por aquilo que fazem, uma resiliência e uma capacidade de adaptação a quase todos os cenários. E nós tendencialmente vemos sempre o copo meio cheio, portanto, que é coisa que os outros povos quase não veem. Eu acho que podemos ser muito melhores que os outros se tivermos este meio ambiente fora. E foi isso que eu vi claramente no Reino Unido e na Irlanda. Às vezes uma inércia da decisão, porque as pessoas tinham o processo bem definido, mas depois não havia aquela machadada, aquele killer instinct para tomar a decisão. Agora na Grécia, a Grécia já é mais parecida connosco como cultura. Eu acho que não é tão assertiva como o povo português. É a única diferença que eu noto. Eu acho que deixa prolongar muito mais os problemas. De resto, somos iguais, desestruturados, com boas competências de liderança, com uma resiliência grande, adaptabilidade, a faltar o processo, mas a tenderem-se a organizar. Portanto, somos parecidos, mas eu acho que nós ainda temos aquele killer instinct de decisão muito mais estratégica e muito mais eficiente do que a maioria dos povos. Portanto, se eu tivesse de todos, depois já dei formação na Ucrânia, noutra companhia, já participei em formação também em Milão, em Itália e em Florença, portanto, das outras companhias em França. Portanto, ou seja, conhecendo este panorama, eu acho que os portugueses têm tudo para ter sucesso. Desde que devidamente organizados e liderados. Muito bem. Uma última questão que é, referiste, não é, o gosto que te dá rodeaste, formares equipas que sejam eficazes e és conhecido por, responsabilizando as equipas, dar espaço para que as pessoas sejam felizes naquilo que fazem e alcancem os seus objetivos pessoais. Isso vem da tua natureza pessoal ou porque descobriste que assim se conseguem melhores resultados ou pelas duas coisas juntas? Eu acho que as duas coisas, José Carlos. Sabes que o que é que me permitiu também nunca ter necessidade de mudar? Porque eu tenho muitas atividades para além da minha vida profissional. Porque eu sou feliz na minha vida profissional e nas minhas outras vidas. Sou presidente de uma fundação, tem responsabilidade social, tem cultura. Portanto, eu sou feliz com isso. E eu percebi a da altura. Eu acho que a minha personalidade é de respeitar muito os outros e tentar ser justo. O que não significa ser ineficaz ou ser sempre simpático, não é? Portanto, às vezes há decisões que se tem que tomar que não gosto. Mas claramente eu acho que eu gosto de que as pessoas sorriam. Eu não era incapaz de viver num ambiente onde anda tudo com aquela tromba fechada que uma pessoa apetece logo ir embora. Portanto, eu acho que isso é natural. Agora, medindo, eu já estive em alguns ambientes mais hostis, há claramente as pessoas felizes. E o feliz cada um tem a felicidade à sua maneira. Não é? Um é ganhar mais dinheiro, outro é comprar a casa, outro é gostar do que faz. A pirâmide das necessidades do Maslow diz-nos isso muito bem. Portanto, ou seja, estando feliz e realizado naquilo, os resultados são sempre muito melhores. E o processo é sempre muito mais fácil. Agora, eu faço uma coisa, eu delego muito, eu não ultrapasso alguém. Quando a decisão é desse alguém. E podia fazê-lo, no limite sou eu que decido, não é? Mas nunca passo isso, porque isso também é felicidade com a responsabilidade, que é as duas coisas que facamos. Há um outro ponto que eu acho que eu faço e que tu também fazes muito bem, porque senão não estavas hoje aqui a falar comigo, que é a humildade operacional. Eu, se tiver que pôr as mãos na massa, como tu estás hoje a pôr, é fácil, porque isso dá uma coisa que é liderança e gestão pelo exemplo. Isso contagia as pessoas. Eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil. Portanto, sim, eu acho que é uma mistura dos dois. Sou eu, que sou assim porque eu gosto, acho que viver assim é mais fácil, mas também aprendi que os resultados são mais rápidos, são melhores e o processo é mais soft. Não podíamos ter melhor forma de terminar aqui a nossa conversa. Nelson, muito obrigado. Foi um encanto. Obrigado também. Bem-aja. Foi mais uma edição de Conversas Sem Guião. Voltamos em breve. Muito obrigado.